Olá, meus amigos. Sejam bem-vindos ao meu recém-lançado canal do YouTube. Meu nome é Victor Lima, eu sou fotógrafo de natureza e paisagens, e a minha principal referência foi o terceiro lugar no concurso 2016 National Geographic Travel Photographer of the Year, que foi um concurso promovido pela National Geographic para escolher o melhor fotógrafo de viagens do mundo no ano de 2016. O lançamento desse canal tem a intenção de compartilhar um pouco da minha experiência como fotógrafo e também dar algumas dicas especiais para vocês a respeito do tratamento de imagens. Nesse primeiro vídeo, nós falaremos um pouco a respeito do tratamento de imagens noturnas, especialmente aquelas que têm a Via Láctea como plano de fundo. Como exemplo, eu escolhi uma das minhas imagens feitas na minha expedição ao deserto do Atacama, no Chile, em 2016. Essa imagem foi feita em Piedras Rojas, que fica afastado cerca de 2 horas e meia de São Pedro de Atacama. Essa imagem foi feita por volta das 2 horas da manhã. Esse local não tem praticamente poluição luminosa nenhuma, então é muito propício para a realização de fotografias noturnas, em especial a astrofotografia. Nesse caso, temos a Via Láctea aí servindo de plano de fundo. Tá? Então, esse é o resultado final da imagem já tratada. Certo? A imagem original, como vocês podem ver, é essa feita do lado esquerdo, a que aparece do lado esquerdo. Bom, nesse tipo de fotografia, eu costumo dizer que o importante é que a captação da imagem seja feita de forma adequada, com os parâmetros corretos. Sendo feito dessa maneira, o tratamento da imagem fica facilitado. Ok? À direita nós temos o resultado final. Está apresentado aqui. Bom, vamos ao que interessa. Eu vou dar um reset aqui nos ajustes que eu fiz anteriormente. E agora nós temos aqui a imagem original, conforme foi captada. Tá? Nós podemos verificar aqui os parâmetros, tá, de captação dessa imagem. Nós trabalhamos aqui com o ISO 6400, distância focal de 16 milímetros, abertura 2.8 e 30 segundos de exposição. Dando início ao tratamento, vamos aplicar aqui as correções do perfil de lente utilizado na hora da execução da fotografia. Tá? Então aqui a gente remove automaticamente a aberração cromática e as correções de perfil. A lente que eu utilizei na captação dessa imagem foi a Canon EF 16-35mm f2.8L2 USM. Tá? E a câmera utilizada foi a Canon EOS 6D. Bom, aplicadas aqui as correções de perfil de lente, vamos verificar se faz necessária aqui a transformação de perspectiva ou a correção de perspectiva da imagem captada. Apertando aqui o automático, nós verificamos que é feito um nivelamento da imagem, uma correção aqui de perspectiva, que pelo meu ponto de vista, me parece que está ok. Certo? Então vamos verificar aqui desligado, ligado, ok. Vamos então também aplicar essa correção de perspectiva. Nesse caso específico de fotografia de natureza, nem sempre se faz necessário, afinal nós não temos linhas retas, como por exemplo de prédios em uma cidade, aonde pode demonstrar que a fotografia está com a perspectiva errada. Então, nesse caso aqui, você pode optar em aplicar esse tipo de correção ou não. Nesse caso, nós vamos aplicar porque aparentemente a fotografia ficou um pouco mais bem nivelada. Correto? Vamos adiante. Vamos partir agora para os ajustes básicos. O primeiro ajuste que eu faço nas edições das minhas imagens noturnas é o ajuste de balanço de branco. Tá? Vocês podem verificar que essa imagem está bastante puxada para o amarelo, ou seja, está com a temperatura quente. Certo? Então, nós temos aqui a barra de ajuste de balanço de branco ou de temperatura, onde nós podemos aumentar a temperatura da imagem adicionando amarelos, ou então tornar a imagem mais fria adicionando azul. De uma forma geral, na astrofotografia,
As temperaturas que nós costumamos trabalhar giram entre 3.200 Kelvin a 3.800 Kelvin. De uma maneira geral, nessa faixa de temperatura, a imagem aparenta uma temperatura adequada. Agora, existe uma maneira empírica, certo? Que é que eu utilizo para poder chegar na temperatura adequada para a imagem. Tá? Eu aumento a vibração e a saturação da imagem. Você vê que a imagem fica bastante saturada, certo? Se jogamos à direita, a imagem fica totalmente laranja, e se jogamos para a esquerda, ela fica totalmente azul. Então, nós vamos aqui buscar o equilíbrio, ou seja, uma divisão entre azul e laranja na imagem. Quando nós chegarmos num ponto onde a imagem estiver com a saturação dos laranjas e dos azuis de forma equilibrada, nós entendemos que é um ponto satisfatório do balanço de branco ou da temperatura da imagem. Então, agora a gente retorna aqui a vibração e a saturação para o seu ponto normal, certo? E nós temos aqui a imagem com o balanço de branco equilibrado. Ok? Bom, tendo feito isso, tá? Vamos partir para os ajustes aqui de contraste, luminosidade, certo? E exposição da imagem. Bom, como vocês podem ver, a imagem fica bastante lavada. Afinal de contas, nós não temos luz no ambiente, só a luz das estrelas, certo? Então, a gente não tem contraste em fotografias feitas durante a noite. Então, vamos adicionar aqui contraste à imagem. Tá? Podemos adicionar aqui um contraste razoável a essa imagem. Ok? Bom, aqui está ok. Vamos adicionar um pouco de branco, de forma que nós cheguemos a um valor onde nós tenhamos os pontos de branco nas estrelas, mas não no terreno. Então, com isso, a gente ressalta um pouco aqui as luzes da imagem, certo? Vamos agora controlar o preto, os pretos, certo? Então, vamos fazer aqui um ajuste de forma que os pretos comecem a aparecer marcados aqui na nossa tela, mas não de forma a nós termos uma imagem sem detalhes. Ok? Agora nós vamos aqui aplicar um pouco de... Vamos retirar um pouco de sombra da imagem, a fim de clarear um pouco aqui. Certo. Bom, acho que nós temos um bom ponto de partida para darmos sequência. Como vocês podem ver, uma vez que nós trabalhamos com ISO bastante elevado, nós temos uma quantidade de ruído na imagem razoável. Certo? Então vamos aqui aumentar um pouco o zoom aqui para que nós possamos verificar isso. Então nós temos aqui bastante ruído na imagem. Tá? Então nós vamos aplicar agora aqui uma redução de ruídos, aqui na aba de detalhes. Para esse tipo de imagem, com ISO de 6400, em torno de 30% de redução de ruído é suficiente para deixar a imagem agradavelmente trabalhável. Certo? Então vocês podem verificar que nós reduzimos bastante aqui os ruídos e sem perder os detalhes necessários para que a imagem fique com uma boa qualidade. Certo? Vamos aqui aplicar um pouco de sharpening, né, de nitidez na imagem. Eu costumo trabalhar em torno de 30, 50, certo? Para esse tipo de imagem, aí dependendo se nós temos a necessidade ou não de mostrar detalhes nas imagens. Nesse caso, como nós não temos nada muito próximo, né, na câmera, nada muito próximo, nós podemos trabalhar aqui com a nitidez um pouco mais baixa. Tá? E vamos aqui aplicar a máscara
de nitidez para que nós possamos aplicar nitidez apenas nas estrelas e nos contornos aqui dos elementos que aparecem aqui na fotografia. Dessa forma, nós evitamos aplicar nitidez, o que aumenta o ruído, em áreas onde não há necessidade de apresentar elementos nítidos. Certo? Dessa maneira, nós temos aqui a nitidez aplicada basicamente às partes mais claras da imagem e aos contornos aqui das montanhas e do terreno, que é o que importa para a gente nesse momento. Bom, a imagem já está praticamente pronta, certo? Pelo que eu estou analisando, nós precisamos aplicar um pouco mais de contraste no céu, tá? Para realçar um pouco mais a Via Láctea. Então, nós vamos aplicar aqui um filtro graduado, de forma que nós apliquemos contraste no céu e aproximemos um pouco mais o resultado da fotografia, aquilo que nós queremos para a nossa imagem final. Certo? Então aqui aplicamos um pouco mais de contraste no céu. Acredito que o resultado está satisfatório. Tá? Só que quando aplicamos contraste no céu, estamos aqui escurecendo um pouco a região do terreno. Tá? Para evitar isso, vamos aqui tirar um pouco das sombras para mantermos detalhe ainda na região das montanhas, o que tinha sido comprometido pela aplicação do contraste. Se nós quisermos ainda aumentar um pouco o contraste do céu, nós podemos aplicar um pouquinho de dehaze, né, o que nos dá um céu um pouco mais dramático. Certo? Isso daqui a gente já começa a trabalhar um pouco as questões pessoais, as preferências pessoais. Né? Existem pessoas que preferem fazer esse tipo de tratamento um pouco mais suave e outras que preferem dar um aspecto um pouco mais chamativo, vamos dizer assim, para o céu. Tá? Nesse caso aqui, eu acredito que a gente está num ponto de equilíbrio aqui razoável. Bom, o que eu considero importante nesse tipo de fotografia é nós não tirarmos a característica de que foi uma fotografia feita à noite, certo? Então nós temos artifícios para poder clarear mais a parte aqui do terreno, tá? Agora, não considero que seja prudente trabalharmos com a parte aqui do terreno muito clara, a fim de não descaracterizar a fotografia noturna, certo? Precisamos lembrar que foi uma fotografia que foi feita às 2 horas da manhã, não havia luz no local. Apenas um céu extremamente estrelado. Analisando a imagem, a gente pode verificar que a luz que está saindo da lanterna da minha cabeça está azul. Bom, isso aconteceu pelo fato de nós reduzirmos a temperatura da imagem como um todo, né, quando fizemos o ajuste do balanço de branco. E a luz que eu estava utilizando nesse momento era uma luz fria, uma vez que reduzimos a temperatura global da imagem, acrescentando azul, ela passou a tomar uma tonalidade mais azulada. Tá, então agora vamos partir para os ajustes locais. Nesse caso, eu vou utilizar aqui o brush para poder aplicar uma máscara de efeito na região onde nós queremos fazer o ajuste local. Certo. Vamos aqui. Nesse caso,
seria simples aumentarmos a temperatura e voltar para a temperatura normal até que a luz ficasse branca. Mas vocês podem verificar que a gente adiciona amarelo e a imagem fica com aspecto ruim. Tá? Então, nesse caso específico, eu prefiro reduzir a saturação nesse ponto até trazer a temperatura para próximo da temperatura original que nós tínhamos nessa luz que saía da minha cabeça. Acho que está ok, certo? Nós viemos aqui em apagar, erase, e vamos cuidar para que esse ajuste fique somente aqui na região da luz da lanterna. Vamos voltar aqui um pouquinho. Ok, acho que o resultado está satisfatório. Bom, tendo corrigido aqui a temperatura da luz da lanterna de cabeça, vamos fazer mais uma análise aqui global da imagem e vamos verificar se temos algo mais aqui a trabalhar. Bom, podemos verificar que nas bordas da imagem, devido à utilização do ISO elevado, nós temos um pouco de ruído de cor, voltado um pouco para o magenta. Então, nós vamos aqui aumentar um pouco aqui a redução de ruído de cor, certo? De forma que recupere um pouco esse magenta que nós temos aqui nas bordas da imagem. E nós vamos aplicar aqui também um pouco de vinheta. Retornar um pouco de vinheta aqui para essa imagem, de forma a escurecer um pouco as bordas da imagem, que também dá um ar um pouco mais dramático aí para a imagem, uma vez que a gente concentra a atenção para a região central. Certo? Vamos corrigir um pouquinho aqui o centro. Vamos ajustar aqui também um pouquinho do formato da vinheta. Aqui a gente ajusta a dissipação do efeito. Certo? Vamos ajustar aqui um pouco a região central. Ok. Acho que tá bom. Vamos aqui agora dar uma leve clareada aqui na imagem, para recuperar um pouquinho da luminosidade que nós perdemos aplicando a vinheta. Não muita coisa. Vamos aqui tirar um pouquinho mais de sombra. E vamos voltar aqui para o nosso filtro graduado. E vamos recuperar um pouco aqui da luminosidade que nós havíamos colocado especificamente no céu. Vamos aqui aumentar um pouquinho dos brancos. Ok. Vamos também aplicar um pouquinho de claridade, a fim de definir um pouco mais a nuvem da Via Láctea.
Bom, vamos fazer um comparativo com o original, que nós temos o original aqui à esquerda, e à direita nós temos a imagem já praticamente finalizada. Reparem que nós retornamos aqui a luz da lanterna de cabeça, a sua tonalidade original. Demos uma equilibrada nas cores do céu e do terreno. Vamos verificar. Bom, é isso aí, pessoal. Eu acredito que a imagem está bem equilibrada. Mantivemos aí a característica de fotografia noturna, certo? Fizemos um ajuste balanceado, né, entre terreno e céu. Temos o destaque que nós gostaríamos na nuvem da Via Láctea. A fotografia, né, está retratando aí o sentimento que eu gostaria, que imagino que vocês esperam de um tipo de uma fotografia desse tipo. Então, eu estou aí satisfeito com o resultado e à disposição. Tá? Deixem os comentários aí no vídeo, tá? A respeito aí das dúvidas que vocês tiverem, né? Sobre o tratamento aí que foi feito, sobre os resultados. Tá? Lembrando que eu estou aqui aplicando, né, a minha visão pessoal para esse tipo de imagem, né? Outras pessoas podem fazer esse tratamento aqui de maneira diferente, tá? Chegando a resultados diferentes, e vocês vão desenvolver aí a sua personalidade aí na hora de fazer esse tipo de trabalho. Eu gostaria de aproveitar para convidá-los a conhecer o meu site, o thebrazilianlandscape.com, tá? Onde você vai encontrar informações mais detalhadas a meu respeito, vai encontrar uma seleção das minhas principais fotografias. Através do site você pode solicitar orçamentos para impressões das minhas imagens, licenciamento, informações também e contatos a respeito das expedições fotográficas que eu promovo no deserto do Atacama, dentre outras coisas. Gostaria também de convidá-los a conhecerem o meu trabalho através do Facebook e do Instagram, tá? Cujos links também estão listados aí junto com o endereço do meu site na descrição do vídeo. Gostaria de convidá-los também, aproveitando, para que se inscrevam no canal. Tá? É uma informação que eu pretendo passar sempre de uma maneira descontraída, sem muita, né, enrolação, uma coisa bastante direta, mostrando como que se faz a coisa na prática. Ou seja, tratamento de imagens, a execução da fotografia, as técnicas fotográficas. Tá? O próximo vídeo que eu pretendo apresentar para vocês vai ser sobre a execução de fotografias como essa, certo? Fotografias noturnas, aonde eu vou tratar desde o tipo de equipamento adequado para isso, quais são as técnicas empregadas, certo? Os melhores momentos, as melhores datas, os melhores horários, para que você possa obter o melhor resultado possível nesse tipo de fotografia. Tá? Um grande abraço a todos e até a próxima.